Amém, queridas? A paz do Senhor. Realmente esse louvor o Senhor colocou no meu coração, porque hoje nós vamos estar falando de propósito. E realmente cada um de nós, cada uma de nós que estamos aqui, nós temos um chamado, amém? E essa música fala a respeito disso. E o nosso chamado, queridas, é algo que Deus vai falar conosco nessa noite. E eu creio que nessa noite o Senhor vai ministrar o nosso coração de uma maneira, queridos, ao ponto de que eu e você saia desse lugar transformada. Amém? Essa é a vontade de Deus. Queridas, eu creio que onde Deus está, a cura, a libertação, a transformação. Não tem como nós chegarmos na casa de Deus, ouvirmos uma palavra e não ser transformado por aquilo que a palavra diz. Então, a nossa vontade a minha é que nessa noite o seu coração saia desse lugar cheio daquilo que Deus quer falar com você. Então esse tema, gerando um propósito, foi algo que o Senhor colocou no meu coração, porque, queridos, nessa vida nós vivemos debaixo de propósito. Nessa vida nós vivemos debaixo daquilo que o Senhor tem, e nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. O que o Senhor quer, qual é a vontade de Deus para nós. Queridas, nós que somos mulheres, há tantos desafios a ser vencido, e um deles é a nossa alma. Um dos desafios da mulher é vencer os nossos sentimentos, é a nossa alma. Mas que nessa noite realmente o Senhor fale conosco, através de mulheres da Bíblia, sim, mas que a palavra dela seja como rema para nós nessa noite. Que a palavra de Deus seja rema para nós, amém? Eu quero orar antes de começar, para que o Espírito Santo, queridas, venha falar ao nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te dar graça. Espírito Santo, tu conheces o meu coração. Pai amado, tu sabes, ó Deus, que nós somos apenas um canal do teu fluir. Pai querido, que nessa noite eu diminua, mas que o teu Espírito cresça. Que o Senhor venha falar, Senhor, no coração de cada mulher aqui nessa noite. Que o Senhor traga uma palavra reveladora, uma palavra direta do teu trono. Faça o teu querer, a tua vontade, Senhor. Eu me coloco na disposição, Senhor, de ministrar a tua palavra. Mas que não eu, mas que o teu Espírito possa falar ao coração de cada mulher, assim como o Senhor tem falado comigo nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Queridas, eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. Nós vamos falar do nascimento do nosso mestre. O propósito de uma mulher que foi tão agraciada, tão abençoada por Deus. E nós vamos entender algumas coisas, amém? Então diz assim, verso 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia o seio estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Diga, queridas, nada é impossível para Deus, amém? E aqui continua, respondeu Maria, no verso 38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo o deixou.
Queridas, Maria, aqui uma mulher simples, uma mulher que foi agraciada por Deus para gerar o Salvador, para gerar Jesus, para gerar Cristo. E eu acho interessante, o que me chamou a atenção, lendo esse texto, é a forma que o anjo fala com ela. Quando o anjo aborda Maria, o anjo vira para ela no verso 28 e diz assim para ela: alegre-se, agraciada. E eu quero que você repita isso para a mulher que está ao seu lado. Diga a ela: alegre-se, agraciada. Sabe por quê? Porque você também está gerando um propósito nesses dias, amém? O anjo chegou a ela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E penso eu que Maria naquele momento ficou tão perplexa, querida, com tanta alegria. E ela ficou talvez se perguntando, né? Por que será que esse anjo está me chamando de agraciada? Por que será que ele me chamou? De qual maneira? Porque a Bíblia diz no verso 29, Maria ficou perturbada com essas palavras. Sabe por quê? Porque Maria era uma mulher simples. Queridas, e Deus, Ele é aquele que realmente levanta pessoas simples, amém? Ele nos tira do anonimato para mostrar quem Ele é na nossa vida. Queridos, Deus, Ele não precisa da nossa beleza, Deus, Ele não precisa da nossa habilidade, mas o que Ele precisa é de um coração contrito na presença dEle, de um coração disposto a fazer a vontade dEle. Então aqui nesse versículo o anjo fala com Maria e ela se perturba por ter recebido essa palavra: salve agraciada. E que nessa noite você se sinta agraciada por estar aqui neste lugar. Porque de mim, de você, está sendo gerado um propósito. Então, o Espírito Santo... Então, aqui Jesus, queridos, era a promessa. Jesus era a promessa que já vinha sendo pregada desde o Velho Testamento. Os profetas anunciavam a vinda de Cristo. Os profetas falavam a respeito desse Jesus. E de repente o Senhor pega uma mulher simples, pega uma mulher humilde, pega uma mulher e vira para ela e fala para ela: de você vai ser gerado o Salvador. De você vai ser gerado aquele que vai trazer salvação para todo Israel, Maria. E de repente Maria, eu penso que se preocupou assim como eu e você iria se preocupar. Maria estava noiva. Maria era virgem. E ela se preocupou: meu Deus, mas como, se eu nem casei ainda? De que maneira vai ser gerado? Qual é a forma que vai acontecer? Queridas, Deus usa a forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. O interessante é que o anjo vai dando instrução para ela, vai falando para ela como se estivesse dizendo: Maria, não se preocupe. Porque o que vai ser gerado de você é do Espírito Santo. Não vai ser nascido da carne, mas vai ser nascido de Deus. E penso eu que aquela mulher ficou mais perplexa ainda quando percebeu que do ventre dela ia sair o Salvador. Nós estamos aqui nessa noite porque um dia Deus usou a vida de Maria para gerar o nosso Jesus. Por isso que nós estamos aqui. E o que nós precisamos entender, queridas, nesses dias, é que de mim e de você precisa fluir a presença do Senhor. Queridas, nós temos falado ali na nossa igreja do Florense que nós somos um canal de bênção na vida das pessoas. Quando nós abrimos a nossa casa, quando nós vamos até um lugar fazer célula, eu quero te dizer, assim como eu tenho falado lá na nossa igreja, que nós somos ministradores de milagres. Amém? Eu e você, nós somos ministradores de milagres. Queridos, quantas coisas têm acontecido ali na nossa igreja, quantas coisas Deus tem feito. Esses dias eu fui fazer uma célula ali no Cosmo, e uma pessoa dava o testemunho e falou: já que aquela caixinha do Florense é milagrosa. Eu falei: amém. Sabe por quê? Porque há um povo que ora. Há um povo sedento, há um povo que tem o coração, queridos, em Deus. E bastante coisa tem acontecido em nosso meio, sabe por quê? Porque nós temos aprendido a caminhar debaixo do propósito que Deus tem para nós. Debaixo do propósito que Deus tem colocado em nossas mãos.
Queridos, gerar um grande propósito, muitas das vezes, exige de nós esforço, exige de nós perseverança, exige de nós fidelidade, porque não foi tão fácil gerar Jesus. Nós conhecemos a palavra. Maria recebe a promessa, José ali sem entender. No livro de Lucas não fala, mas se você pegar o livro de Mateus, fala que José ficou muito preocupado. Logo tentou esconder ela para que não escandalizasse naquele tempo. Como assim? Eu nem casei e a mulher já está grávida. Né? Porque havia uma preocupação de guardar a vida daquela mulher, havia uma preocupação de protegê-la naquele tempo. E eu quero te dizer uma coisa: qual tem sido o nosso nível de proteção, queridas, para as pessoas que estão em nossa volta? De que maneira nós temos protegido os nossos discípulos? De que maneira nós temos protegido os nossos irmãos em Cristo? Queridos, quando nós entendemos a unidade em Deus, quando nós entendemos que eu e você, nós somos um, nós estamos aqui para uma proteger a outra. A unidade é isso. A própria Bíblia diz: andaria dois juntos se não tivesse de acordo com as mesmas coisas. É na unidade que Deus ordena a bênção. Então nós precisamos entender dessa proteção que Deus quer trazer para nós como igreja. Nós precisamos ser um povo unido. Nós precisamos realmente olhar para a palavra de Deus, queridos, extrair dela tudo aquilo que o Senhor quer que eu e você faça. Isso é o propósito que Deus tem para nós. A família de Maria foi uma família abençoada. Maria foi contemplada, Maria recebeu a bênção, junto ali com José, gerou um grande propósito. E é uma família exemplo para nós nesses dias. Amém? Não só nesses dias, mas até a eternidade. Nós iremos ver essa família buscando, adorando ao Senhor, mesmo depois do nascimento de Jesus. Porque na Bíblia diz que houve uma festa e eles subiram para o templo, Maria, José, Jesus ainda pequeno. E quando eles retornam, penso eu que eles deviam estar numa caravana, né? Bastante pessoas ali. E quando retorna, cadê o menino? O menino não estava junto. Jesus ficou no templo. Então era uma família que realmente conhecia a Deus, fazia a vontade de Deus, entendeu qual era o propósito, de que forma que aquela mulher gerou aquele filho. Então, nessa noite que o Senhor colocou no meu coração, que realmente a família de Maria foi uma família abençoada, agraciada, uma família realmente que nasceu no coração de Deus. Por isso que ela recebeu a promessa, amém? E eu quero profetizar e dizer que a tua família também nasceu no coração de Deus. Amém, queridos? A tua geração é santa. Os teus filhos são santos. A tua casa é bendita. Queridas, quando o Senhor coloca no nosso ventre uma criança, porque filho vem de Deus. Aquela semente que está sendo gerada, queridos, já é uma bênção, porque Deus abriu a nossa madre. Porque Deus nos contemplou com um filho. Interessante que essa palavra diz o anjo para confirmar a ela, que era o anjo, talvez ela ficou perplexa ou em dúvida. O anjo diz para ela: Maria, deixa eu te falar uma coisa, Isabel está grávida. Aquela que era estéril já está no 6º mês de gravidez, fortalecendo a fé de Maria. Porque talvez para ela foi tão assustadora aquela notícia de gerar Jesus. Mas o anjo fala para ela: ó, aquela que se dizia estéril vai ser mãe de filhos. Amém? E às vezes a nossa esterilidade, queridas, não está apenas em um filho, mas há muitos dons e talentos em nós que está sendo paralisado nesses dias. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vai ativar os nossos dons, amém? Nessa noite realmente o Senhor vai ativar os dons que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer fazer em nosso meio. Então, se essa família foi um exemplo, nós iremos falar agora de uma outra família. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 2. Capítulo 2, não, desculpa, capítulo 1.
Amém? Amém, queridas? Então vamos lá. A partir do capítulo 1, versículo 1 de Ruth. Vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom. E Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos. Queridas, aqui nós vemos a história de Noemi. Nós vamos ler até aqui, depois nós vamos dar continuidade do texto. Aqui nós vemos a família de Noemi. A Bíblia diz que essa família era de Belém. Queridas, essa família estava ali já instalada, ali eles tiveram seus filhos. Mas a Bíblia relata que houve fome na terra, que houve uma dificuldade na terra naquele tempo. E aquele homem chamado Elimeleque pega a sua mulher, Noemi, pega os seus filhos e vai para a terra de Moabe. Por causa de uma necessidade física. Por causa de uma necessidade que estava acontecendo naquele tempo. E de repente a Bíblia nos diz que ali eles foram até Moabe. E o interessante, queridas, que enquanto eu preparava, acho que nós já ouvimos tantas mensagens a respeito desse texto. E o Senhor colocava algo no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. E o Senhor falava comigo que Noemi, queridas, ela foi vítima da desobediência do seu marido. Noemi passou por tudo que ela passou, pelo luto, por causa da desobediência de um homem. Sabe por quê? Porque naquele tempo as mulheres eram extremamente submissas aos seus maridos. E quando o marido decidiu sair da terra e ir para Moabe, ela teve que acompanhá-lo. Mas também penso eu que aquela mulher não buscou a direção de Deus para saber se realmente era isso que Deus tinha para aquela família. E Noemi sai com seu marido, sai com seus filhos e vai para a terra de Moabe. E aqui no verso 6, vamos lá. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Verso 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Queridas, aqui eu começo a entender a respeito de aliança. A Bíblia diz que essas meninas ficaram viúvas. E de repente, houve-se uma notícia. Noemi fica sabendo que a terra que ela estava era uma terra que estava produzindo, era uma terra que a fome já tinha passado. Ela estava numa terra estrangeira, vivendo com um povo estrangeiro ali na terra de Moabe. E a Bíblia diz que Noemi decide voltar para sua terra natal. Noemi decide voltar para Belém. E quando ela decide voltar para Belém, as suas noras, tanto a Orfa quanto a Ruth, decidem voltar com ela. Talvez para não deixá-la sozinha. Mas à beira do caminho, queridas, uma delas desiste, fala: não, eu não vou.
né? E Orfa fica na cidade. Mas Ruth fala para ela: não, Noemi, eu vou contigo. A partir de hoje, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E ela chega até fazer aqui uma aliança, né? Um juramento. Nada vai me separar de ti, a não ser a morte. Queridas, e aqui eu vejo o princípio da aliança. Todas as vezes que nós nos movemos em aliança, o Senhor nos abençoa. Amém? Quando nós somos movidas debaixo de aliança, o Senhor nos abençoa. Porque Noemi, Ruth, ela não fez só uma aliança com Noemi, mas ela fez uma aliança com Deus que Noemi servia. Ela fez aliança com o nosso Deus. Essa mulher era uma mulher estrangeira, tinha costumes diferentes do povo de Israel, mas ela decidiu ali naquele momento fazer uma aliança com Noemi, com Deus de Noemi. É tanto que ela fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu quero te dizer nessa noite que quando nós nos movemos por aliança, o Senhor é aquele que cumpre a vontade dele na nossa vida. Queridas, a aliança com Deus vai além do que está num culto. A aliança com Deus, ela vai além do que está numa célula. A aliança com Deus, queridas, ela vai além do que participar de eventos na igreja. Mas quando nós temos uma aliança com Deus, nós realmente entendemos qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida. Queridas, Deus falava algo no meu coração nesses dias, que muito antes de nós sermos alguma coisa dentro da igreja, Ele nos chamou para estar. Não entendi, Jaque. Antes de nós sermos alguma coisa, antes de nós sermos pastores, diáconos, obreiro, antes de nós sermos alguma coisa, o Senhor nos chamou primeiro para estar. Estar onde? Está com Ele. Está na presença dEle. Está na comunhão dos irmãos, sim. E muitas pessoas, queridas, hoje em dia, não querem estar, mas querem ser. Estão trocando os princípios. Querem ser alguma coisa, querem fazer alguma coisa, querem produzir, mas não querem estar com Deus. Por isso que no meio da igreja, ainda mais nós aqui, uma igreja grande que chega a tantas pessoas, de repente, queridas, nós vemos pessoas que já estão tanto tempo no ministério. E aí nós vemos alguém que chega e tão rapidamente o Senhor começa a usar, começa a fazer, e parece que a fila inverte, né? Parece que a fila meio que inverte. Quem chegou depois começa a ficar na frente. E quem chegou na frente parece que vai ficando para trás. Mas sabe por quê? Porque Deus, queridos, Ele olha para o nosso coração. Ele olha para as nossas atitudes. Ele quer entender e saber qual é o princípio de estar com Ele nesses dias. Qual é o princípio de ouvir a voz dEle nesses dias. Será que nós temos sido obedientes à palavra de Deus? Será que nós temos ouvido aquilo que o Senhor tem para nós? Queridas, quando nós saímos do propósito, da vontade daquilo que Deus tem, muitas das vezes a morte nos alcança. A morte alcançou essa família por causa da desobediência. E eu quero te dizer, não é uma morte só física, mas talvez estamos vivendo dias de morte espiritual. Há muitas mulheres, queridas, em nosso meio, com seus ministérios parados, com a sua vida paralisada, não tem mais prazer de estar na presença do Senhor, não tem mais prazer de estar no corpo de Cristo, não param para ouvir a voz de Deus, não param para ouvir aquilo que Deus tem. Hoje, nessa tarde, eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa. Queridas, isso é horrível. A pior coisa é você estar no corpo de Cristo, mas não sentir a presença de Deus. Eu falo isso para você porque eu já passei por isso. A pior coisa é você estar participando de um culto, é você estar fazendo a obra de Deus, mas por algum momento você sentir que Deus não está contigo. E aí você pode se perguntar, mas por que será que Deus não está comigo? Eu sei porque houve um momento que o Senhor não estava comigo, porque eu decidi não estar com Ele. Foi eu que decidi não estar com Ele por algum momento da minha vida. Mas por que eu decidi não estar com Ele?
por causa da frustração, por causa do desânimo, por causa da luta, por causa das dificuldades. E deixa eu te falar uma coisa, eu não deixei de fazer. Eu continuei fazendo célula, eu continuei ministrando em culto de mulheres, eu continuei fazendo. Sabe por quê? Porque o Senhor se compadece daqueles que estão a nos ouvir, Ele é misericordioso. E houve um momento, queridas, que eu não estava com Ele, mas eu estava fazendo. E as coisas realmente aconteciam, porque Deus é Deus. Ele vê a necessidade do povo. Mas, queridas, quando eu caí em mim e comecei a orar, e comecei a jejuar, e comecei a buscar o Senhor na madrugada, e aquilo doía a minha alma, e eu falava: Senhor, eu não sou assim, eu não sou essa mulher. Pai, eu estou fazendo tudo no automático, tudo está acontecendo de uma forma natural, as coisas acontecem sim, mas dentro de mim havia uma insatisfação tão grande, queridas, que não me permitia ir além daquilo, que não me permitia fazer além daquilo que Deus tinha para mim fazer. E por muito tempo, depois de um ano orando, buscando, eu comecei a entender que eu estava fora do propósito daquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu estava fora daquilo que era a vontade de Deus para mim. E eu me perguntava: mas Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque a gente começa a avaliar a nossa vida, né? Mas eu não estou em pecado. Mas Deus, o que está acontecendo? Mas, queridas, não era o pecado. Eu estava fora daquilo que Deus tinha. Eu estava fora do propósito de Deus. E aqui a gente olha para a vida dessa mulher. E ela por um tempo esteve longe do propósito daquilo que Deus tinha. Não era para ela sair de Belém. Não era para ela ir para Moabe. Mas ela foi. E chegando em Moabe, a Bíblia diz que ela ficou ali viúva. E ainda perdeu ali os seus 2 filhos. Então, todas as vezes que nós saímos do propósito de Deus, queridos, há um preço a ser pago na nossa vida. Muitas das vezes o Senhor tem nos alertado, tem falado conosco, mas nós temos sido mulheres teimosas. E muitas das vezes não temos decidido obedecer aquilo que Deus tem. Eu acho interessante que eu fui pesquisar o que significa o nome Noemi. E Noemi significa encantadora, agradável e suave. Por essas características, você entende por que essas meninas gostavam tanto dela. O significado do nome de Noemi é encantadora, agradável, mulher suave. É tanto que aquelas meninas insistiram tanto para acompanhá-la, porque talvez essa mulher era tão doce. Essa mulher realmente ela era agradável. Essa mulher realmente ela era tão encantadora que encantou o coração daquelas meninas. Mas o interessante é que quando a morte chega à casa dela, ela muda o discurso, ela muda a forma de olhar para ela mesma, ela muda a forma de se enxergar. E muitas das vezes é isso que tem acontecido conosco, quando passamos por grande luta, quando passamos por grande dificuldade, nós colocamos às vezes a dificuldade acima de Deus, a circunstância acima daquilo que Deus tem, e nós nos olhamos como essa mulher se olhou. E assim eu estava nesse tempo, me enxergando não da maneira que Deus me via, mas eu me enxergava da maneira que muitas vezes eu me olhava e eu via característica na minha vida, queridas, que não era característica de Deus. E assim a mesma coisa aconteceu com essa mulher chamada Noemi. Vamos um pouquinho para frente aí para a gente entender. Continuação do verso 19 diz assim: então prosseguiram, pois, as 2 até Belém, e ali chegaram a todo o povoado, que ficou alvoroçada por causa delas. Será que é Noemi? Quando elas retornam para a terra de Belém, Noemi e Ruth, a Bíblia diz que o povo ficou alvoroçado. Sabe por quê? Porque essa família era conhecida em Belém.
E quando o povo viu Noemi, quando viu Ruth, olhou, e a Bíblia fala que aquele povo começou a se movimentar, começou a ficar alvoroçado ali. E a Bíblia diz, será que é Noemi? Como quem diz assim, cadê o esposo? Cadê os filhos? Cadê a família? Me parece que ela está retornando sozinha. E a Bíblia continua, perguntaram as mulheres, mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. E ela continua, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. E por que vocês me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe, na minha versão diz isso, desgraça. E foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Uma mulher que saiu da terra com o significado do seu nome, encantadora, agradável, suave. Quando ela volta, ela diz, não me chame Noemi. Como quem diz assim, quem é essa? Não conheço. Aquela Noemi não existe mais. Agora me chame de Mara, amargurada de alma. A tristeza me alcançou, a morte invadiu a minha casa, a minha família. E eu não quero mais ser chamada por Noemi. Mas a partir de hoje vocês me chamem de Mara. Queridas, há momentos na nossa vida que nós estamos tão amarguradas, que às vezes nós pensamos assim. E houve um tempo da minha vida que eu estava assim. Não mudando o meu nome, mas entendendo que as características que Deus tinha na minha vida por um tempo se perdeu. Por quê? Porque eu permiti que isso acontecesse. Porque eu permiti que realmente aquilo pudesse acontecer na minha vida, aquilo pudesse tirar a minha alegria, aquilo pudesse tirar de mim, queridos, o mais precioso, que era a presença do Senhor. Mas por quê? Porque eu estava passando por um processo de amargura, de tristeza, de dificuldade. E assim como Noemi, eu me enxergava dessa forma, amargurada de alma. Às vezes com um semblante bonito, sorrindo. Às vezes disfarçando as minhas dores. Às vezes disfarçando tudo aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. Mas quando eu me deparava na minha casa, orando ao Senhor, a minha alma gritava, eu chorava, eu orava, eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu não entendia, queridas, qual era o propósito de Deus. Eu não entendia o que Deus queria fazer comigo. Eu não entendia qual era a vontade que o Senhor tinha para mim. E aquilo foi tomando conta da minha alma, do meu interior. Isso começou a refletir, queridas, nas minhas atitudes. Começou a refletir no meu casamento, começou a refletir na minha família. Porque nós, mulheres, nós somos a estrutura do nosso lar. Queridas, e uma mulher insatisfeita dentro de uma família, coitado do marido, coitado dos filhos. E às vezes os nossos filhos, o nosso cônjuge, pagam um preço tão alto por estar do nosso lado. Porque a amargura, a tristeza, a dificuldade toma conta de nós. E nós acabamos descontando naqueles que não tem nada a ver com aquilo, porque o meu marido não tinha a ver com nada disso. Os meus filhos também não. Mas eu estava insatisfeita. Com muita insatisfação dentro do meu interior. Até ao ponto de orar e conversar com Deus. Falar, Pai, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Eu estou na tua casa, eu estou na tua presença, eu estou ministrando, eu estou fazendo, mas aquilo por muitas vezes não me realizava. E quando eu entendi que eu precisava tomar o caminho de volta, que nem Noemi, eu comecei a entender quais eram os propósitos que Deus tinha para a minha vida. E quando o Senhor falou para mim, volta, eu não entendi que volta era essa. Eu não sabia o que Deus tinha. E depois de orar, de jejuar, de pessoas, Deus colocar pessoas na minha vida para me auxiliar nesse tempo. Porque no tempo da amargura de Noemi, Deus providenciou a Ruth para trazer alegria para a vida dela.
Eu quero te dizer uma coisa, nos momentos mais difíceis, às vezes nós nos sentimos só, mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor sempre coloca alguém do teu lado. O Senhor sempre coloca alguém para te ajudar, para te abençoar. Seja o teu discipulador, seja um amigo, seja um pastor, Ele sempre vai prover alguém. E comigo não foi diferente. O Senhor proveu algumas mulheres. Queridas, foi nesse momento de dor que eu comecei a conhecer pessoas novas, de outros ministérios, não o meu, mas de outros ministérios, que começaram a me sustentar em oração, que começaram a me sustentar em jejum, que começaram a falar para mim, já que nós vamos na sua casa, nós vamos fazer uma campanha, nós vamos orar, nós vamos te ajudar a sair dessa. Não porque a igreja que eu estava, queridos, não tinha esse suporte, não é isso. Mas o Senhor move pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar. E nesse tempo Deus levantou pessoas para me ajudar. E eu conheci mulheres de Deus que me sustentaram em oração. Mulheres de Deus que começaram a me dar palavras. Mulheres de Deus que começaram a entrar no meu lar. Não vamos fazer campanha. E assim o Senhor começou a se mover. E assim o Senhor começou a mover. Hoje eu estou contando um pouco daquilo que Deus fez, do testemunho que Deus fez na minha vida. Eu me converti nessa casa. Eu me converti nessa igreja. Há 11 anos atrás eu me converti aqui. Mas houve um tempo, queridos, de luta, de crise no meu interior. Assim como Noemi fez. Belém significava a terra do pão, Belém significava aquela terra boa. E de repente ela decidiu sair por uma necessidade física. E por um momento também eu decidi sair desta casa, desse lugar. E em concordância com meu marido nós fomos. E naquele tempo nós achávamos que era a direção que Deus tinha, que era realmente aquilo que Deus tinha. E depois de 6 anos servindo aqui nesse ministério, nós fomos. E passamos, e o Senhor nos abençoou também por onde nós passamos. Mas também passamos por muitas dificuldades, até entender o propósito do Senhor. E quando eu estava ali orando, dentro da igreja, o Senhor me deu uma palavra e eu chorava muito, porque eu estava indecisa, se eu ficava ou se eu saía daquele ministério. Qual é a vontade que o Senhor tem? E eu comecei a orar. E eu me lembro que nós estávamos em um culto. Queridas, não estava nada assim de unção, nada tão... Não tinha aquele mover, porque às vezes o louvor, que nem hoje, né, nos leva a adorar, nos leva assim... O louvor, ele tem esse poder de nos levar ao quebrantamento. E eu lembro que eu comecei a chorar, e eu chorava muito. E de repente, com os olhos fechados, o Senhor veio e falou assim para mim, falou assim, filha, volta. E eu fiquei, voltar? Para onde? E o Senhor falou, volta. Porque assim como eu fiz na vida de Agar, eu também farei na tua. Porque de Ismael também farei uma grande nação. E eu fiquei sem entender nada. E fiquei chorando ali naquele lugar. E saí dali daquele lugar orando, pensando, Senhor, voltar para onde? Não estou entendendo, como assim? Que palavra é essa? O que o Senhor fez com Agar? O que o Senhor fez com Ismael? Aí fui pesquisar e aí fui ler. E de repente o Senhor começou a falar ao meu coração do caminho da humilhação, do caminho da volta. Porque, queridas, quando Noemi voltou, ela se sentiu humilhada. Sabe por quê? Porque naquele tempo a morte era um sinal de humilhação. Quando ela volta para sua terra natal. Por isso que ela fala, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Porque a morte era uma marca de vergonha naquele tempo. Ela voltou envergonhada. E eu, sem entender, comecei a orar a Deus e buscar no Senhor que caminho era esse. E tomamos a decisão. Então vamos. Primeiro passo. Vamos sair. E nós saímos. Sem saber para onde nós iríamos. E ficamos. Participava de um culto aqui, outro ali. Entrava numa igreja, se sentia bem, mas não se sentia participante daquele lugar. Entrava em outra, a mesma coisa. E assim foi indo. Quando chegou em dezembro, eu saí dia 11 de novembro, de onde eu estava. Quando chegou em dezembro,
eu tive um encontro. Eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E fui tomar um café com a pastora Roseli ali na casa dela. De repente, nós nos falamos e eu fui lá. E naquele café o Senhor já começou a ministrar no meu coração. E ali o Senhor já começou a falar comigo por intermédio da vida dela. Mas o meu coração endurecido. E eu pensava, voltar? Se humilhar? Ah, não. O que eu pensava? Eu já saí. Isso não é Deus, não. Você vai, depois você tem que voltar. Não. Isso não. A gente pode até ter um relacionamento, mas o caminho da volta é mais difícil. E nós começamos a orar. E começamos a buscar no Senhor. Em janeiro, o Senhor preparou uma viagem para a casa da minha sogra. Minha sogra evangélica, nós fomos até uma igreja. E ali um pastor que nunca nos viu, eu sou de outra cidade, 500 quilômetros de distância daqui para minha sogra, sentadinha lá no fundo, uma Assembleia de Deus, o pastor ali pregando, profetizando, e começou a andar e veio na minha direção, eu já comecei a gelar, eu falei, não, comigo não, pula. Pula, não é comigo esse negócio. E ali, eu com o olho fechado assim, me olhando. Aí ele falou para a esposa, pega na mão dessa moça. Eu falei, ai meu Deus, se quieta. E ela veio no corredor, igreja lotada, tudo apertada. E ela pegou na minha mão e me levantou. E quando ela me levantou, aquele pastor começou a profetizar, queridas, tanta coisa na minha vida. E naquela noite eu senti um renovo tão grande da parte de Deus. O Espírito Santo me visitou com dons, eu voltei a orar em línguas. E foi algo tão sobrenatural. Que eu vivia ali naquele mover, aí já não vi quem estava do meu lado. Já não... E de repente aquele culto acaba. E eu falei para o meu esposo assim, bem, vamos lá pedir oração. Vamos pedir para esse pastor orar por nós. E nesse tempo esse pastor, eu tinha conversado com ele. Ele não me conhecia, tinha visto, lógico, foto assim, pelo WhatsApp. E ele sempre orava por nós nesse tempo. E eu me lembro que eu e o Gé foi lá na frente, ele fez uma oração por nós. E quando ele terminou, ele falou assim para o meu marido, você é um pregador da palavra de Deus. Deus vai te usar. E você, apontou para mim, você é ajudadora dele. Eu vejo vocês, e ele fez assim com a mão, uma engrenagem perfeita. Ele no ministério, filha, e você o auxiliando como ajudadora. E ele encerrou com essa palavra, mas para que isso se cumpra, vocês precisam estar debaixo de uma cobertura. Queridas, eu comecei a chorar. E ali eu entendi o caminho da volta. É como se Deus usasse, Deus usou aquele pastor e disse para eles, vocês são uma engrenagem perfeita. Mas para que as promessas de Deus se cumpram na vida de vocês, vocês precisam estar debaixo de uma cobertura, debaixo de um ministério. Ali eu entendi o que Deus tinha. Ali eu entendi que o Senhor queria que nós voltássemos para esse lugar. E mesmo chorando, entendendo, mas o coração ainda duro. E quando eu retornei para a casa da minha sogra, e nós ali continuamos aquela noite a orar, eu, ela e a Rose, algumas conhecem que a Rose, tia do Gé, nós três no quarto, e aquele mover, e aquele choro, e realmente Deus testificou no meu coração o que era para ser feito, e assim nós fizemos, e assim nós voltamos, e assim nós viemos até esse lugar conversar com o pastor Vilela, e assim Deus o fez. Por que eu estou te falando isso, queridas? Porque assim como Noemi teve que passar por esse processo de humilhação até a volta, nós que somos mulheres, nós somos tão orgulhosas, e esse processo às vezes na nossa vida não é algo bom. E eu lembro ainda com muito orgulho, isso palavras minhas. Eu estou falando para você aquilo que realmente aconteceu. Eu falava para o meu marido assim, amém, porque quando já soube que eu tinha tomado um café com a Roseli, ele pulou. Eu não tinha avisado ele onde eu tinha ido, e eu falei para ele, tomei um café com a Rô. Ele, que Rô? Eu falei, a esposa do pastor Luiz. A Roseli, lá do pastor. Eu falei, é ela. Ele começou a pular no quarto. É isso, Jaque. É isso. É para lá que nós vamos, é lá que nós vamos ficar. Lá tem estrutura para os nossos filhos. Lá... E eu quieta, paralisada na cama, e o homem todo alvoroçado. E naquele momento, eu vendo a alegria dele, eu falei, Senhor, chegou o tempo de eu seguir meu esposo.
Chegou realmente o tempo de nós alinharmos a vontade de Deus com aquilo que Deus tem para nós. E quando nós voltamos dessa viagem, nós viemos aqui, e eu lembro que eu falava para ele assim: vamos fazer o seguinte, vamos lá conversar com o pastor Vilela, vamos sentir o pastor Vilela, dependendo do que ele falar para mim, a gente volta. Olha, dependendo, se achando, né? Dependendo do que ele falar para mim, a gente volta. Queridas, mas Deus é tão bom, que o pastor Vilela nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. Eu falo que nós nos sentimos tão amadas naquele dia. E realmente nós decidimos voltar. E a partir dali eu comecei a ver, desde janeiro desse ano, os propósitos de Deus se cumprir na minha vida. Queridas, em todas as áreas, não só por eu estar aqui. A nossa vida financeira, ela estava destruída. A nossa vida familiar, queridas, por um momento, o meu casamento ele estava em declínio. E houve momentos que eu achei que eu ia perder meu casamento. E o Senhor começou a nos abençoar de uma forma sobrenatural, porque nós decidimos voltar para o propósito. Nós decidimos seguir a vontade de Deus. Nós decidimos fazer aquilo que Deus tinha para nós. E quando nós decidimos isso, o Senhor começou a abrir portas. O Senhor começou a se mover, porque nós decidimos fazer aquilo que era a vontade de Deus. Aí você pode me perguntar: nossa, mas por que você foi? Fruto, muitas das vezes, queridas, de orgulho, de necessidade, de dificuldade que estava passando naquele tempo dentro da igreja. Orgulho de pedir ajuda para alguém, ou talvez de ser aconselhado, porque nós somos assim. Esse homem, ele não pediu direção de ninguém para ir para Moabe. Ele simplesmente foi. E na medida que ele foi, a morte tocou a casa dele. Mas essa mulher voltou e Deus proveu Ruth na vida dela. E Ruth aqui, queridas, é um símbolo, ou talvez uma mulher que Deus levantou para trazer alegria para Noemi, para restaurar a alegria de Noemi. E realmente o Senhor começou a entrar na história de Ruth, começou a abençoar Noemi, começou a trazer de volta a alegria, começou a trazer de volta aquilo que ela tinha perdido. Porque a Bíblia fala que Ruth, ao chegar ali naquele campo, a Bíblia diz que era o tempo do quê? Era o tempo da colheita. Era o tempo que estava se plantando, mas também estava colhendo. E Ruth, quando chega naquela terra, as duas chegaram lá de mãos vazias, talvez. Chegaram lá, talvez, de uma forma tão difícil. Mas Deus começou a honrar a vida delas e levantou Ruth para abençoá-la de uma forma sobrenatural. Eu quero te dizer, nesse tempo, Deus está levantando Ruths, para que eu e você cumpra o propósito que Deus tem, para que realmente eu e você entenda aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, quando Deus decide, queridas, honrar alguém, pode ter certeza que não vai ser pela nossa beleza, não vai ser por aquilo que nós temos, não vai ser por aquilo que nós somos, mas Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele decidiu honrar aquelas mulheres no tempo certo. Ele decidiu honrar aquelas mulheres de uma maneira sobrenatural. Porque se nós olharmos para a vida de Ruth, ela casou com Boaz, um homem bom, parente de Elimeleque, marido dessa senhora chamada Noemi, e ali Deus a honrou de uma forma sobrenatural. E quando eu encerrava essa mensagem, o Senhor me falava de uma outra mulher para a gente encerrar, da prostituta Raabe. As únicas mulheres, duas, que estão inscritas na genealogia de Cristo. Ruth e Raabe. E Raabe, uma mulher improvável, uma meretriz, a Bíblia diz. Uma mulher que decidiu, naquele tempo, esconder os espias que foram olhar a terra de Jericó ali. E aquela mulher, com o coração disposto a conhecer, a entender quem era Deus, escondeu aqueles dois homens ali. E a Bíblia diz que Raabe, toda a sua casa foi salva naquele tempo de guerra. Mas por quê? Duas mulheres estrangeiras que decidiram servir ao Deus vivo. Elas não eram de uma linhagem
de Israel, não era de uma linhagem do povo judeu nem hebreu, mas elas eram mulheres estrangeiras, mas alcançaram de Deus a bênção, o favor, porque decidiram servir esse Deus de aliança. E eu quero que nessa noite eu e você decida servir esse Deus de aliança, porque é tempo de honra, é tempo do Senhor nos honrar. Queridas, é tempo do Senhor cumprir a vontade dEle na nossa vida. Eu quero declarar sobre a vida que o tempo de Deus chegou, amém? O tempo de Deus chegou na sua vida, é chegado o tempo de Deus sobre a tua vida. Deus usou mulheres improváveis. Deus usou mulheres que naquele tempo eram criticadas por ser estrangeira, por serem, aqui Raabe, por ser uma meretriz. Mas na genealogia de Cristo está Raabe. Na genealogia de Cristo está Ruth. Sabe por quê? Mulheres que entenderam qual era o propósito de Deus. Eu te convido nessa noite realmente a entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Será que hoje você está precisando voltar para o caminho? Será que você está precisando desenvolver aliança com o Pai? Será que nessa noite você precisa voltar para algum lugar? Será que o caminho de volta é a humilhação e você tem se orgulhado e não tem feito esse caminho de volta? O que será que está faltando, queridas, na nossa vida para que a gente volte para o propósito da vontade de Deus? O que será que está faltando para que a gente entenda qual é o propósito de Deus na nossa vida? Nessa noite o Senhor realmente quer nos trazer de volta. Realmente nessa noite o Senhor quer trazer de volta, queridos, aquilo que foi perdido. O Senhor realmente quer trazer de volta os nossos sonhos. O Senhor quer trazer de volta a vontade dEle no nosso coração. A vontade dEle dentro de nós. Porque quando nós se movemos debaixo daquilo que Deus tem, Deus nos honra. Porque assim como o Senhor fez na vida dessas mulheres, o Senhor vai fazer na nossa nessa noite. É promessa de Deus. Nós estamos encerrando esse ano. Já está quase no fim. E é engraçado que quando o ano começa, nós fazemos um planejamento, né? Do começo até o fim. Mas eu quero te dizer ainda que não acabou. Ainda não acabou. Ainda há tempo de você fazer um planejamento para o ano que virá. Ainda dá tempo de você fazer um planejamento para esse tempo. Ainda dá tempo de você fazer um planejamento diante de Deus. Nessa noite falar para o Senhor: Pai, eu quero o caminho de volta. Eu quero voltar para o centro da tua vontade. Eu quero voltar para o centro da tua vontade para ouvir a tua voz, para realmente entender quais são os teus planos, quais são os teus propósitos, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de nós, queridas. Eu entendo que o caminho da volta, quando o Senhor me tocou para que eu voltasse, é porque o Senhor quer que eu viva experiências sobrenaturais com Ele. É porque Ele quer que eu viva coisas que eu nunca vivi. Estar aqui nessa noite é viver algo que eu nunca vivi. É saber e entender que Deus está neste lugar. É saber e entender que o Senhor tem um propósito para mim e para você. É entender realmente que nessa noite o Senhor quer nos tocar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira diferente. O Senhor quer tocar a tua vida, o Senhor quer tocar a tua família, o Senhor quer tocar o teu coração. Sabe por quê? Porque Ele sabe de que maneira você chegou nesse lugar. Ele sabe de que maneira você veio até aqui. E eu creio que nessa noite é noite de honra. Eu creio que nessa noite é noite do Senhor cumprir o propósito dEle na sua vida. Amém?